carne. Esse encontro de ontem tem sido realmente muito bom. O Marcelo falou que não sabia falar em público, né? Os irmãos perceberam que ele foi bem treinado nesse encontro. E ele esqueceu de comunicar um detalhe. Tudo que é falado na nossa reunião, fica na nossa reunião. E que se alguém souber que algum homem compartilhou alguma coisa com sua esposa, tem o corredor polonês na próxima segunda-feira. O corredor polonês é uma brincadeira de menino, né? Onde aquele que vacila passa no meio do corredor e leva uns tapas nas costas. Mas a gente não faz isso não, a gente só promete, a gente perdoa. Mas tem sido muito bom, o Marcelo está envolvido, o Marcelo tem crescido também, e a gente fica feliz de saber que a igreja ela dá oportunidade para forjar talentos. E eu louvo a Deus pela vida do Marcelo, que tem, de uma forma até muito grande, nos apoiado nesse trabalho. Homens, venham que vale a pena. No dia 8 de maio, o pastor será o preletor. Ele falará... Não vou falar o que ele vai falar. Os homens venham, vale a pena. Queridos, eu não sei se tenha sido assim com você, mas a gente vai caminhando por 60 anos, e eu já estou com meus 55, e eu fico percebendo que eu não aprendi muita coisa ainda não, e preciso aprender mais e mais e mais e mais. E a gente vai avançando na vida e percebe que o maior tesouro que a gente pode desenvolver e garimpar é a sabedoria. Eu me encontro nessa situação, eu estou clamando a Deus por sabedoria. E hoje, como se comemora o dia da Escola Bíblica Dominical, e cremos que a sabedoria do alto vem através da palavra, nós investimos na formação cristã, através da educação cristã, através da escola bíblica e também através desse púlpito, que é um instrumento discipulador da igreja. E hoje eu quero falar sobre sabedoria, e para isso eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Quero meditar sobre sabedoria para a vida. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, onde lerei dos versos 16 ao verso 18. Todos com as suas Bíblias abertas. Temos aí 30 minutos para falar de coisas eternas, e é muito desafiador, mas vamos tentar. Verso 16 inicia o autor de Reis, do livro de Reis, registrando um fragmento do livro de Reis, de uma forma especial, sobre Salomão, que diz assim: certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, e ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu,
o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. Imagine a cena das duas mães discutindo diante do rei. Verso 23. O rei disse: esta afirma, meu filho está vivo e seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e meu filho está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, e ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha, nem sua, cortem-na no meio. Então o rei deu o seu veredicto: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Semana passada tivemos o privilégio de falar sobre o Salmo 42, sobre a sede da alma de Deus, e perguntamos: qual o vazio da sua vida, qual o espaço da sua vida que precisa de Deus? E hoje eu faço uma pergunta: aonde, em qual estágio da sua vida você está precisando de sabedoria do alto? Em qual fase, segmento da sua vida você está precisando da sabedoria que vem do alto? Por isso eu quero meditar sobre o tema sabedoria para a vida. Vamos orar? E orem por mim também em suas orações. Deus de infinita misericórdia, estamos diante da Tua Palavra e nos debruçamos durante a semana na Sua Palavra, na expectativa, Senhor, de extrair sabedoria para reproduzir através do ensino ao Teu povo. Por isso, unge os meus lábios, minha mente, e que os problemas que eu me encontro, os desafios que estão diante de mim, não venham servir de afetações, ó Deus, para inibir a proclamação do Teu Evangelho nesta manhã. Capacita-nos a ensinar e capacita os Teus servos a aprender na iluminação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem, conhecem essa história desde menino, você que frequenta a igreja. Essa história registrado em 1 Reis. O autor, nós não sabemos quem é o autor, mas essa história que nós acabamos de ler, ela foi pinçada, ela foi fragmentada, ela foi extraída do livro da história de Salomão, do qual o próprio livro de Reis registra no capítulo 11, verso 41, que é o livro que conta dos atos de Salomão, os atos sábios de Salomão. E esse texto é visto na vida do filho de Davi, o rei Salomão. Agora, o rei, e se os irmãos observarem os versos anteriores do mesmo capítulo 3, Salomão, em sonho, pede sabedoria, porque estava diante de um grande desafio de governar Israel. Então, eu creio, na minha interpretação, na minha sondagem, o autor de Reis pensou esta história do rei Davi, dos atos sábios do rei Salomão, perdoe-me, a questão da sabedoria, porque o povo judeu, o povo hebreu, preza e valoriza a sabedoria para o cotidiano. E é dentro desse texto que, numa delicada questão a respeito de duas mães que lutavam pelo direito de um filho saudável, pois o outro tinha falecido, um incidente, e isso é comum, principalmente dentro dos comentários de história que eu li, muitas mães que costumavam dormir
Mães pobres que costumavam dormir com seus filhos, perdiam seus filhos porque só o braço pesado sendo colocado no rostinho do bebê, a criança poderia ficar sufocada e vir a morrer. Então, Salomão, munido da capacitação do Espírito, com essa grande sabedoria, brilhantemente, amados irmãos, utiliza uma grande ideia, né? Cortar uma criança ao meio, aparentemente escandalosa para aquelas testemunhas do momento, extraída da sua sabedoria. Cortar um menino, ou melhor, um bebê vivo, e oferecer uma parte para uma reclamante e para uma outra que estavam disputando o mesmo filho. E diz o texto que o Espírito operava sobre a mente e a sua alma para o bem de Israel. Sabe por que esse texto é colocado aqui na história dos reis, na biografia dos reis de Israel? É porque os hebreus estavam interessados, queridos, no caráter humano e como ele se manifestava na sociedade. O povo hebreu estava preocupado com o caráter humano, em como ele se manifestava na sociedade. E tão admirado ato de sabedoria, oriunda de Deus, extraiu o amor, extraiu o ato, veja bem, o ato de sabedoria de Davi, diante de uma questão melindrosa, de um dilema difícil, questão ética ali, intrinsecamente na história. Davi extraiu o amor, o mais nobre sentimento, de onde ninguém jamais imaginasse que existisse: o amor de uma prostituta. Mulher esta que, e o texto utiliza uma opção do mais baixo nível de uma mulher na sociedade. A sabedoria extraiu amor de uma prostituta, mulher esta que não conhecia o amor, mulher esta que amamentou uma criança e antes experimentada isso somente aos amantes pagantes, e a sabedoria de Salomão extraiu amor de onde jamais ninguém imaginasse que poderia ter. A sabedoria, meus irmãos, oferecida por Deus dentro dessa história do rei Salomão. Essa sabedoria que vem do alto, ela tem poder de extrair soluções para os mais difíceis e angustiantes dilemas da vida. Preste atenção nisso. A sabedoria dada por Deus tem como prioridade a vida. A sabedoria não é para ganhar dinheiro, a sabedoria não é para conquistar poder. A sabedoria doada por Deus, ela é dada a você e a mim para promover a vida. E a falta de sabedoria, o texto aqui mostra isso, promove o quê? Egoísmo. Diz a prostituta que queria enganar o rei: nem eu e nem ninguém, eu perco, mas ninguém também ganha. A falta de sabedoria promove destruição da vida. Quantas vidas têm sido destruídas por falta de optar em buscar sabedoria do alto? E diz o texto, daquela que não utilizou, ou que utilizava de falta de sabedoria e não promovia a vida: não será nem minha, nem sua. Cortem-na no meio. Amados, a sabedoria é o bem mais precioso de qualquer homem. Preste atenção. A sabedoria é o bem mais precioso que podemos ter. A sabedoria que produz a convicção de que a vida tem inúmeras razões para viver. Olha o que diz um dos autores meus favoritos, Rubem Alves: os conhecimentos nos dão meio para viver. A minha faculdade, o meu curso, a minha habilitação profissional, a minha profissão, aquilo que eu domino, que eu escolhi para tirar recursos para a minha vida, esses conhecimentos nos dão meio para viver. E diz mais a parte B desse verso do Rubem Alves: mas a sabedoria nos dá razão para viver.
A sabedoria que vem do alto nos dá sabedoria para viver. E Salomão, por ter experimentado essa importante ferramenta que é a sabedoria, ele passa a fazer apologia da sabedoria, por isso coleciona no livro de Provérbios vários e vários provérbios que faz parte da cultura hebraica, e a igreja cristã herdou tudo isso, e nós desenvolvemos sermões como os de hoje para dizer para a igreja reunida em adoração a Deus hoje: a sabedoria é algo que deveríamos desejar. Eu não lembro, são raros homens, chefes de família, que numa reunião de oração, não estou dizendo que é a nossa reunião de oração, pedem sabedoria, pedem emprego, pedem recursos, mas raramente a gente ouve da igreja de Cristo pedindo sabedoria que vem do alto. Salomão, por ter experimentado, ele diz em seus provérbios que a sabedoria, amados, olha que interessante, ela foi criada antes de você, antes da fundação do mundo. A sabedoria é um dom de Deus. E a sabedoria teve eco no Novo Testamento, teve eco na vida de Jesus, teve eco na vida dos apóstolos. E eu utilizo aquilo que o seu irmão, o irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, de forma clara e direta, enaltece a sabedoria. Vamos lá um pouquinho para o Novo Testamento. Olha como é que a sabedoria ecoa nos ensinos da igreja. Capítulo 3 de Tiago. Diz assim, verso 13, eu vou aguardar você abrir a sua Bíblia. Hoje vamos ler um pouquinho de Bíblia. Capítulo 3, verso 17. Verso 17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto. Capítulo 3, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica. A sabedoria de Tiago, ela é amável. A sabedoria que vem do alto, ela é compreensiva. Ela também é cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sincera. Essa sabedoria em Salomão, importante aqui no Antigo Testamento, onde o autor pesquisa nos livros dos Atos do Rei de Israel, pensa a sabedoria, registra na iluminação do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, coloca nos registros do povo hebreu, a Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, onde nós também, o povo de Deus, o povo de Jesus, ela pega essa sabedoria e vem passando de geração em geração até chegar na vida daqueles que iriam seguir a Jesus, daqueles que Jesus comissionou para reproduzir esta sabedoria através dos atos. E nós podemos ver isso no comissionamento em Mateus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando ao quê? Ensinando o que, igreja? A observar. As pessoas aprendem dos discípulos de Cristo não aquilo que os discípulos ensinam só, como aqui no texto, como aqui o Marcos pregando. Mas as pessoas aprendem de Jesus quando vê em nós a sabedoria de Jesus. E Tiago, irmão de Jesus, escreve a esse povo, às igrejas espertas, para que pudessem valorizar a sabedoria. Essa sabedoria que vem do alto. Sabe por que Tiago solicita, e em sua exortação, e Tiago é muito direto, ele coloca essa questão da sabedoria para o povo de Deus? É porque essa sabedoria que vem do alto, essa origem, é a mente e a vontade de Deus. Sabedoria quer dizer o modo de Deus pensar. Registra aí se você tem o hábito de fazer apontamentos. Sabedoria quer dizer o modo de Deus pensar. O modo de Deus pensar aonde? Encontrado aqui, irmãos, na palavra.
nos ensinamentos de Jesus. E aí, vendo os ensinamentos de Jesus, nós podemos ver quando ele, diante do povo, lá no Sermão do Monte, ele fala sobre o tesouro na terra e o tesouro no céu. Lá em Mateus 6, 19, 23. O que eu vejo nesse texto de Jesus é que só é possível entesourar nos céus quando se utiliza a sabedoria. Eu só consigo entesourar as coisas no céu se aqui na terra eu agir com sabedoria. E dentro desse texto, Jesus aqui não está qualificando o tesouro da terra e do céu. Ele não está dizendo que as coisas importantes só são as espirituais, as intangíveis. São. Ele também não está dizendo que temos que só valorizar o tesouro. Tem muitas pessoas que confundem que quem tem dinheiro não gosta de Deus, quem é pobre gosta de Deus. Tem muita gente pobre de maré, que é arrogante e não é generoso. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está fazendo a distinção entre os cofres. E que cofre eu estou escolhendo para guardar o meu tesouro? E explica, o cofre da terra é o cofre e o cofre do céu. Jesus, na verdade, não está preocupado com o tipo de tesouro que possuímos, mas sim onde está o tesouro, onde está sendo guardado esse tesouro, na terra ou no céu. E aí, olhando para o texto de Jesus, ele utiliza da sabedoria dos rabinos. No judaísmo, ter um olho bom significa ser generoso. Ter um olho bom é ter um olho mau. Ter um olho bom significa ser generoso. E ter um olho mau significa ser mesquinho. Olhos bons são os olhos da generosidade, da compaixão, da autodoação. Ainda no ensino de Jesus, os olhos bons são olhos iluminados. São olhos iluminados que contemplam toda a volta e conseguem incluir outras pessoas em sua vida. E o que é a história de Salomão? Que ecoa na vida da igreja, que ecoa no coração de Tiago, que ecoa nos ensinos de Jesus, tem a ver com a igreja reunida nesta manhã. É que a sabedoria que vem do alto, meus irmãos. Como falei, a sabedoria do alto é o modo de Deus pensar. Já pensaram para entender e perceber isso? A sabedoria do alto é o modo de Deus pensar. O que faz esse modo de Deus pensar em nossa vida? Essa sabedoria, ela produz no homem o modo de pensar de Deus. Ela produz em você o modo de Deus pensar. Nós recebemos de Deus também a imagem e semelhança. E dentro dessa imagem e semelhança que herdamos de Deus, nós também recebemos dele esse atributo da sabedoria dele. E quando nós utilizamos e recebemos e desejamos a sabedoria que vem do alto, que é o modo de Deus pensar, Deus produz em nós o modo dele pensar. A queda em Adão produziu olhos impuros, irmãos. A queda lá em Adão produziu olhos maus, olhos mesquinhos, olhos egoístas, olhos que contaminam a alma e o coração. E aí eu não queria ficar sozinho nessa minha interpretação, evoquei John Piper, e ele diz assim: esses olhos maus referem-se a um olho que não pode ver a beleza da graça. Esse olho mau, olhos maus, não pode ver o brilho da generosidade. Ele não pode ver a bênção inesperada para os outros como um tesouro precioso. É um olho que é cego para o que é verdadeiramente belo e brilhante, e precioso e divino. É um dos olhos do mundo. Ele vê o dinheiro e recompensa material como mais desejável do que uma bela exibição de livre, graciosa e generosidade divina. A sabedoria que vem do alto é a reprodução do pensamento de Deus. Olha que interessante. Quando eu estou agindo com sabedoria, a minha vida está reproduzindo a mente de Deus, reproduzindo a maneira de Deus pensar. E para nós aqui,
Se em alguns momentos da nossa vida pensamos como Deus, como as pessoas que estão ao nosso lado são abençoadas. Como nosso filho cresce, não só em estatura, mas em caráter. Quando agimos como provedor e pai, chefe do lar, com sabedoria, abençoamos o nosso lar. E quando optamos pelos olhos maus, trazemos coisas ruins para dentro do lar. A sabedoria do alto é a reprodução do pensamento de Deus. Eu quero reproduzir o pensamento de Deus. Por isso eu falei que hoje eu me sinto como um dos homens mais carentes da sabedoria de Deus. A reprodução do pensamento de Deus aonde? No cotidiano da existência. Nas relações. Nos relacionamentos. Isto é, reproduzir o pensamento de Deus na maneira que vivemos e convivemos. A sabedoria, diz Tiago, do alto, ela é pura. É uma sabedoria que não se contamina com os valores do mundo. É uma sabedoria de Deus que pode entrar em qualquer ambiente como luz, sem ser contaminado pelo ambiente em que ela entra, em que ela penetra. Creio que é isso que estava no coração de Jesus quando ele falou que nós somos o quê? Sal e luz. Sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Uma sabedoria que reflete o que o Espírito Santo faz na vida daquele que está em Cristo. Uma sabedoria pacífica, ela produz paz. Paz, sabe o que é isso? O mundo está precisando de paz. Sexta-feira, o Brasil precisava de paz. A minha casa precisava de paz, a sua casa precisava de paz, a igreja precisa de paz, Pompeia precisa de paz. Relacionamento dentro da igreja precisa de paz. Relacionamento dentro de casa precisa de paz. Isso acontece quando eu utilizo a sabedoria que vem do alto. Ela é pacífica. E quem age com o pensamento de Deus, ao olhar você e a minha igreja, vão reconhecer de fato que somos, e por que somos chamados filhos de Deus. A sabedoria que vem do alto, ela é amável, ela é sensível, ela é generosa, ela é bondosa, ela é amável, tolerante e compreensível. Dá uma lidinha lá e passei nos escritos do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, capítulo 5, a partir do verso 22, quando ele fala sobre o fruto do Espírito. Em nome de Jesus, eu oro todos os dias, não quero performar a vida cristã. Eu quero produzir frutos do Espírito. E nós não conseguimos. Por quê? Porque buscamos sabedoria nos livros muitas vezes só. Buscamos sabedoria na academia. Não sou contra os estudos, não sou contra o livro, não sou contra a academia. Mas o Espírito Santo usa a ciência para iluminar nossa mente. Não dá para ensinar somente a Bíblia de forma autodidata. Temos que nos instruir sim nas academias. Eu duvido se você vai deixar um médico autodidata abrir o peito do seu filho para fazer uma operação no coração dele. Não vai. Você quer saber o diploma do seu médico? Quer saber qual a escola dele? Por que não fazem isso com os mestres de vocês espirituais? Sabedoria que vem do alto. Ele é amável. E uma pessoa que produz amabilidade, que é sensível, generosa, bondosa, tolerante, compreensível. Somente age assim quem está em Cristo. Quem está em Cristo é o que, amados? É o que? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, o velho homem já morreu e ressurgiu em Cristo. Esse homem que está em Cristo ressofreu a metanoia. O que é metanoia? É uma maneira convertida à maneira de Cristo, é uma expansão de mente, e expansão de mente, que mente? A mente de Deus. A minha mente humana, a minha mente adâmica, ela é expandida em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu penso os pensamentos de Deus. E se eu penso os pensamentos de Deus, aí assim eu sou uma nova criatura. Amém, igreja?
A sabedoria que vem do alto, ela é compreensiva. É uma habilidade espiritual. Preste atenção, irmãos, que convivem uns com os outros. Ela é compreensiva. Essa capacitação do Espírito nos ajuda a tolerar as pessoas em sua maneira específica de ser. O egoísta diz assim: você tem que se adequar à minha maneira de ser. Para se relacionar comigo, você tem que ser como eu penso, como eu faço, como eu gosto. É mais ou menos assim: você veste 44, eu te dou um manequim de 50, se vira, engorda para vestir 54. Nós queremos forçar as pessoas a serem como eu sou e jamais serão. Então, uma pessoa que usa a sabedoria do alto, ela é compreensiva. Ela compreende com amor. E a sabedoria que estimula o amor, diz assim para mim nesta manhã: o amor pode extrair de uma pessoa que a comunidade olha assim: esse não presta, esse não vale nada. Ele está assim porque ele escolheu. Tudo bem, ele está assim porque ele escolheu. Mas o amor que eu tenho por ele pode extrair dele a essência de Deus, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. A sabedoria do alto extrai o amor, e o amor extrai do ser humano aquilo que ele tem de mais valor. Por isso, a igreja vai em lugares onde a sociedade, os governantes não vão. Porque os governantes assim, pega esse lixo humano e coloca no presídio. Pega esse lixo humano que não presta mais para nada, está um bagaço de gente, já envelheceu, coloca nos asilos. Mas a sabedoria que vem do alto consegue olhar o próximo com misericórdia. E quando a gente ama com misericórdia, a gente tem paixão pelas almas perdidas. E se temos paixão pelas almas perdidas, a gente não fica entretido com pequenas coisas que não levamos para o céu. Aonde está o seu coração? Eu tenho 3 minutos só. Eu gostaria de abrir um parêntese. Talvez você não esteja gostando da minha palavra nessa manhã. Eu não estou muito preocupado com isso. Mas vocês nunca vão poder chegar diante de Deus e dizer: nunca me falaram sobre essas coisas de sabedoria. Hoje você está ouvindo. E nós somos eternamente responsáveis pelaquilo que cativamos e também pelaquilo que ouvimos. A sabedoria da vida, a sabedoria para a vida, que contribui para entesourar o meu tesouro no céu. Essa sabedoria nos habilita para uma vida. Oh, que coisa maravilhosa. É uma sabedoria que nos habilita para uma vida de parceria com o próprio Deus, para o progresso da humanidade. A sabedoria do alto promove o ser humano, amados. A sabedoria do alto restaura a maneira equivocada do outro existir, do homem existir e você existir. Vou repetir: a sabedoria do alto restaura a maneira equivocada que o outro homem existe. Ou seja, por isso Deus nos habilita para uma vida de parceria com o próprio Deus. Deus te pensou, a graça dele te pensou, diz assim: Marcos, eu vou derramar sobre a sua vida, eu vou te ungir para trabalho, eu vou te iluminar, vou levantar recursos para você ser meu parceiro. Todo mundo quer ser parceiro do Neymar. Todo mundo quer ser parceiro de um cantor famoso, mas poucos querem ser parceiros de Deus. Muitos líderes querem ser parceiros de líderes envolvidos em grandes eventos, mas não querem ser parceiros de Deus. Baseado nessas 2 teses, que a sabedoria do alto promove o ser humano, que a sabedoria do alto restaura a maneira equivocada do outro existir como parceiro de Deus. Essa sabedoria tem o poder sobrenatural, amados, de extrair o egoísmo do nosso ser. Essa parceria que vem do alto produz compaixão pela maneira infrutífera que o próximo existe. Diz Paulo em Gálatas 6, se alguém pecar, restaura com quê?
com mansidão. Nos meus livros de liderança, eu gosto muito de John Maxwell. Ele diz assim em das suas palestras: fracasso, preste atenção, fracasso é um evento e não uma pessoa. Fracasso é um evento e não uma pessoa. E o que isso tem a ver com a nossa maneira de ser? Quando olhamos alguém fracassado, algum fracasso, melhor dizendo, oriundo de umas decisões erradas de uma pessoa, dizemos assim: esse é um fracassado. Mas a sabedoria que vem do alto diz assim, que fracasso é um evento e não uma pessoa. Não julgue as pessoas pelos resultados de suas vidas. A sabedoria produz compaixão pela maneira infrutífera do outro. A sabedoria que vem do alto produz lucidez espiritual. E essa lucidez espiritual, amados, gradativamente extrai a mesquinhez da nossa maneira de ser. A sabedoria que vem do alto produz lucidez, faz você se enxergar, faz você se cair em si e cair de si. E aí gradativamente o Espírito Santo vai tirando a mesquinhez da nossa maneira de ser. A sabedoria que vem do alto produz em nós a consciência de quem é Deus. De quem é Deus. E para o que serve os bens que Ele permite que tenhamos. As pessoas vivem uma existência acumulando. E Jesus, conhecedor da alma humana, do caráter humano, ele conta a parábola do louco insensato, do rico insensato. Ele era tão louco que ele não tinha nem amigos, porque na parábola, se vocês observarem, ele conversa com a sua própria alma. Bom, vamos falar, alma, regala-te, gosta do que tu fez, gosta do seu trabalho. E essa parábola me ensina o seguinte, que louco insano é aquele que pensa que pode acumular alguma coisa nessa vida. Por isso, a sabedoria que vem do alto, para nós a consciência de quem é Deus e para que serve os bens que Ele permite que tenhamos. Para que você tem bens? Primeiro, bens é para que você cuide da sua família, cuide, vocês que são jovens casados, cuide da sua família, invista na sua família, não deixe faltar nada na despensa, não deixe faltar educação para os seus filhos, não deixe de adquirir uma casa para dar mais segurança para a sua família. É interessante essa aplicação, mas tem a segunda aplicação, que é a aplicação para o reino de Deus. Se aplica muito pouco para o reino de Deus. Se aplica muito, mas muito pouco no reino de Deus. O reino de Deus está no item, o último item da sua folha de orçamento. E a terceira finalidade dos bens que Deus outorga, te proporciona, é para que você olhe para o seu lado e ajude os necessitados. São três itens para você utilizar os bens que Deus confia a você. Sua casa, o reino de Deus e aquele que passa por necessidade. E sem tesourar o meu tesouro no céu. Quem não doa, irmãos, não possui nada, porque é possuído pelo que tem. Quem não doa, não tem nada, porque é possuído pelo que tem. E a sabedoria que vem do alto, que nos habilita para uma vida de parceria com o próprio Deus, para o progresso da humanidade, produz uma vida que todos desejam ter. Existem homens e mulheres que são referência para a nossa vida. São referência porque perceberam e examinaram tudo que é tipo de sabedoria e concluiu o seguinte, que não existe coisa melhor do que observar os mandamentos de Deus. E ao observar os mandamentos de Deus, com certeza, vamos optar em temer a Deus. Que o nosso Deus derrame sobre a sua vida, chefe do lar, uma sabedoria que vem do alto. Que o nosso Deus, mãe, mulher, seja sábia e edifique o seu lar. Porque se você não pedir a sabedoria do lar, você vai destruir o seu lar com as suas próprias mãos. Filhos, olhem para mim aqui.
Antes da carreira de honrar o patrão de vocês, honre seus pais. Porque se vocês são o que são, é porque os seus pais investiram em você. Honre a Deus. Ame os seus pais. Igreja, vamos orar mais para Deus derramar sabedoria nesse corpo. Porque quando a sabedoria for derramada sobre cada coração, cada alma aqui, nós teremos uma igreja luz, uma igreja sal. Que Deus te abençoe. Eu quero orar nessa hora. Vamos ter um cântico, mas antes tem uma oração. Em seguida, o pastor vai impetrar a bênção sobre esta igreja. Bondoso Deus, eu não queria falar sobre essas coisas. Primeiro porque a tua palavra reflete o que eu sou. E ao refletir o que eu sou, Senhor, diante de ti e diante da tua igreja, podemos dizer quanto precisamos da sua sabedoria. Por isso que o teu Santo Espírito, Deus, com a generosidade que ele tem, ele venha derramar sobre nós, em abundância, a tua sabedoria. A sabedoria do teu pensamento, a sua maneira de pensar, ó Deus. Porque a tua maneira de pensar é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Por isso, nos habilite. E que a semente da tua palavra, lançada em nossa mente e nosso coração, venha produzir verdadeiros frutos do Espírito, para a tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Pai. Que Deus abençoe a amada igreja. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar apenas a primeira estrofe deste hino, Quero Ser Como Cristo. E é exemplo do que aprendemos nesta manhã. Sejamos parceiros e imitadores do Senhor. Irmão Eliel, desde já, muitíssimo obrigado pela sua ajuda. Cantemos ao Senhor, assentados mesmo como estão. (372) do HCC. Quero ser como Cristo. Agradecemos a presença de todos. A partir do próximo domingo, mês de maio e junho, teremos uma série de 8 pregações sobre o tema que envolve memórias afetivas na família. Começaremos no domingo, temos um apelo no boletim. Se alguém quiser trazer fotografias, algum material que lembre a sua história. Também, lembrando a diretoria, não é demorado o momento. Quero pedir, vamos ficar em pé, e quero pedir ao pastor Lucas que nos dirija nessa oração final. Por favor, meu irmão. Querido Deus, que privilégio, Pai, Tu nos dá de nessa manhã nos reunirmos para glorificar e adorar o Teu santo nome. Apesar do que nós temos percebido, Senhor, nesse universo caído por causa do pecado, o Senhor tem separado a Tua igreja para ser a luz da Tua glória neste local.
Também, Senhor, o que nós temos percebido é que cada vez mais a Tua palavra ela tem sido questionada, destruída e colocada de lado. Como acabamos de ouvir nessa manhã e aprendemos. Que a Tua sabedoria possa ser o nosso farol de guia. Possa iluminar os nossos corações, possa guiar as nossas vidas. Não sejamos homens insensatos, servos Teus insensatos, Senhor, onde simplesmente olhamos a Tua palavra e não damos o aprendizado aos nossos corações. Obrigado, Pai, por esse local onde o Senhor faz resplandecer o Evangelho de Cristo Jesus. Pedimos por esse dia, esse domingo maravilhoso, que estaremos como família, juntos, ali numa comunhão maravilhosa. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Que a Tua graça, que o Teu santo amor e que Tuas santas consolações seja hoje para todos sempre, com Teu povo aqui e espalhado por esse mundo afora, no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.